Muito boa noite. Hoje feriadinho aí para a grande maioria das pessoas, né? Principalmente no Brasilzão. Para mim também é feriado, mas eu decidi me preparar para a gente ficar aqui alguns minutos muito bacana. Regi, boa noite. Maico, que bacana, que bacana. Bacana ter vocês por aqui. E hoje a gente vai falar num assunto muito legal que as pessoas muitas vezes deixam de lado, né? A gente quer muito as coisas. Eu fiz até uma pesquisa hoje ali no meu Instagram das pessoas como é que elas querem chegar na sua terceira idade, né? Porque uma coisa é certa. Muitas vezes a gente ouve falar aquela frasezinha assim, clichê, a única certeza da vida é a morte. E eu não posso concordar com isso. A morte, cara, quando você morreu, não é mais vida, então não é uma certeza da vida, né? A única certeza da vida é que você vai envelhecer. Esse é o fato. E envelhecer pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 50, pode ser 60. A única certeza em vida é que você vai envelhecer. Agora, as pessoas querem chegar lá na velhice com toda a certeza do mundo, sem tantas preocupações, principalmente financeiras, né? E aí a gente sabe que se ela está bem financeiramente, se ela se cuidou da saúde, ela tende a viver um pouco melhor naquela época, na terceira idade, que todo mundo diz que tem que ser a melhor idade, né? Então aqui a gente vai começar, porque já deve ser 8 horas e nós temos um compromisso para com vocês. Para quem está aqui a primeira vez, meu nome é Felipe Possamay, eu faço lives aqui no Instagram toda segunda e quinta, às 20 horas, e eu sou uma pessoa comum que ajuda pessoas comuns a terem dinheiro sobrando todos os meses. Então, hoje o tema especialmente é como se aposentar aos 55 anos com R$5.000 por mês, sem depender do governo. A gente foi, e às vezes você me olha dizendo assim, né? Meu Deus, se aposentar sem depender do governo, como assim? E isso tem uma explicação. Essa sua dúvida, é claro que tem uma explicação muito óbvia. Nós não fomos ensinados a passar uma vida independente. E eu mesmo, dentro da minha casa, a gente nasceu, né, dizendo estuda, 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 tire boas notas. E aí só assim você vai conseguir ter um emprego numa empresa boa e aí depois você vai se aposentar para poder viver uma velhice bacana. E sempre essa aposentadoria foi ligada com algo ou com alguém, seja lá com o governo, na grande maioria das vezes com o governo. Mas o fato é que muitas pessoas deixam só nisso, dependem apenas do governo e acham que vão chegar lá. E talvez hoje nem se preocupam com isso, mas se elas acham que vão chegar lá de uma maneira tranquila, dependendo especialmente do governo, elas podem ter uma decepção muito grande. Então, não faça isso. Aqui a gente vai ficar, no mínimo hoje, 30 minutos, falando só sobre opções de como você se aposentar sem depender do governo aos 55 anos de idade com R$5.000. E talvez se você queira mais, é só ir ajustando. O negócio é que tem que ter um objetivo. E de onde é que eu tirei isso? Como é que eu cheguei nessa parte? Gente, alguns anos atrás eu fui numa palestra e essa palestra tinha um viés de educação financeira muito importante. E o palestrante era um cara chamado Wendel Carvalho. Eu não sei se você conhece ele, talvez sim, talvez não. Mas é um dos mentores que eu sou fascinado pelo trabalho do cara. Eu sou um mentorado dele, eu faço alguns treinamentos dele. E nessa palestra, gente, eu acho que assim, tinha umas 400, 500 pessoas na sala. E ele começou fazendo uma pergunta muito simples. E a pergunta era: quem aqui quer viver muito tempo? Muito tempo mesmo, lá, sei lá, 90 anos, 95 anos.
e das 400 pessoas eu acredito que umas 100 levantaram a mão, né? Ah, eu quero viver bastante. Show de bola, foi maravilhoso aquilo. E aí ele deu uma melhoradinha, ele falou o seguinte, vamos lá, então agora quem quer viver muito, até os 90, 95 anos, e com muita saúde, chegar lá na terceira idade com muita saúde, sem perrengue, né? Como muitos velhinhos a gente vê passar, porque passaram uma vida desregrada, tanto na saúde quanto no dinheiro, e aí chega lá no fim da vida de uma maneira que a gente não quer chegar, né? Quando ele falou, opa, viver bastante e com muita saúde, gente, jamais, mais da metade daquele pavilhão já levantou a mão. Afinal, melhorou, não melhorou? A proposta dele não foi bacana? Porque se você pode viver muito, beleza, mas isso não vai te garantir viver bem, né? Ainda mais hoje, o que a medicina pode nos proporcionar, ela consegue fazer uma pessoa viver muito, né? Só que, olha só, muitas vezes dependendo de remédio, muitas vezes no fundo de uma cama, então não necessariamente viver muito é viver bem. Quando ele coloca esse segundo patamar, ó, quem quer chegar aos 95 anos, 100 anos, sei lá, viver muito e com saúde, jamais da metade da sala levantou a mão. E aí ele chegou no ápice. E aí ele chegou no último objetivo, que era o da palestra dele, financeiro, né? Ele falou, e aí galera, vamos fazer o seguinte, ó, agora eu só quero que levante a mão quem quer viver muito, por muito tempo, muitos anos, quem quer viver com saúde, chegar lá nos 90 anos de idade com muita saúde, e quem quer chegar lá também sem se preocupar com o dinheiro, com independência financeira, com a liberdade financeira. O que aconteceu nesse momento, galera? Todo mundo levantou a mão. A sala inteira levantou a mão, todos os 400, não teve um cristão que ficou lá quietinho. E aí eu pergunto para você que está aí assistindo agora, e mesmo você que vai assistir depois no YouTube, vai assistir lá no Facebook, deixa nos comentários. Você queria ou não chegar aos 95 anos com muita saúde, uma saúde de ferro e com muito dinheiro a ponto de você não precisar se preocupar na sua terceira idade? Quem queria? Quem queria diz eu ali, eu, bota ali, porque quando você fala, as palavras têm poder, gente, pode ter certeza. É uma das coisas que eu acredito veementemente. Falei um pouquinho difícil aqui agora, né? Mas é uma das coisas que eu acredito muito, é que tudo que a gente fala tem um poder imenso. Ó, a Rê já colocou, ó, que ela quer chegar lá. Então, a grande maioria das pessoas querem isso, querem chegar, querem viver muito, querem viver bem de saúde e querem sim não se preocupar com dinheiro lá na frente. Ó, a Melissa, o Regi, o Ice Café São Marco, o Energeri, show de bola, que é o Dilnei, não lembro o nome assim, mas eu acho que é isso, né? Então assim, galera, beleza, agora vocês sabem o que vocês querem, a Drica também, e aí eu te pergunto, o que você está fazendo para isso? Né? Na parte da saúde, como é que você está se cuidando para chegar lá na frente com saúde? Bem, olha a galera dizendo, todo mundo quer, né? É isso mesmo, show de bola. Mas eu preciso perguntar, o que você está fazendo na saúde para poder chegar lá na frente de maneira saudável? E é óbvio que nada é garantido, né? Nada, gente, na vida não tem garantia. Essa nossa busca constante por estabilidade é algo que quase não existe. E aí você vai me dizer assim, ah, não, existe sim, estabilidade no emprego existe. Cara, posso te provar que não. Segurança total não existe. Nós somos treinados para correr atrás de algo que não existe. A pessoa diz assim, ah, não, mas se eu tiver um trabalho bom, eu tô seguro, né? Eu tenho um lugar de onde tirar a minha renda. Cara, e quem te garante que aquela empresa não vai fechar? Quem te garante que não vai acontecer alguma coisa, você não vai perder o emprego?
né? Aí a pessoa fala assim, mas se eu casar bem, né, o meu casamento é um negócio seguro. Quem te garante que não vai acontecer alguma coisa no meio do caminho? Então percebe como segurança é algo que a gente corre muito atrás, e muitas vezes por correr atrás, por tá assim, aqueles cavalos que botam aqueles negócios do lado assim, né? Por estar olhando simplesmente para a segurança, a gente deixa de conquistar outras coisas. Então, cuidado. Então, obviamente, você vai mirar para se cuidar, para chegar lá com saúde. Agora, com relação a dinheiro, quanto você quer para sua aposentadoria? Quanto você precisa para viver? Quanto você imagina? Esse é o primeiro passo. As pessoas têm que parar de pensar o seguinte, mas como é que eu vou saber a minha aposentadoria? Quanto que eu tenho que investir todo mês para não depender do governo? Eu garanto que muita gente que olhou lá atrás, lá no feed, lá nos meus stories, o título da live de hoje, eles falaram, mas beleza, a gente começa a colocar algumas objeções na nossa mente, né? E a primeira objeção é, dinheiro é feito para gastar, eu quero viver bem agora. Pois é, gente, só que quando você pensa isso, dificilmente você consegue levar uma vida melhor. Eu sei que o nosso padrão é curtir, aproveitar, o ser humano é programado para isso. Mas se você for pegar as pessoas de sucesso, principalmente as mais de idade, elas tiveram escolhas aqui, né? Um pouquinho, eu estou me considerando um jovem, mesmo não sendo assim tão jovem, mas o espírito é. Então tá tudo certo. Tem que ter um equilíbrio. As coisas têm que ser de uma maneira equilibrada. A gente tem que pensar assim no futuro, sem deixar de aproveitar, né? Afinal de contas, nós estamos todos aqui para passar por um caminho. Ninguém está aqui para sempre na Terra. Não foi para isso que você nasceu. A gente vai sim passar um tempo aqui e deve aproveitar da melhor forma possível. Mas não viver o hoje como se não houvesse amanhã, porque existe amanhã. Então, se preparar um pouquinho lá para o nosso futuro na parte financeira é crucial para que você consiga cumprir a sua trajetória. Vocês todos falaram aqui, né? Eu quero chegar, eu quero viver muito, né? Vocês, eu também. Vocês querem viver com saúde lá na frente, não vai querer ser aquele velhinho cheio de problema. Vocês querem chegar lá na frente com 90 anos de idade sem se preocupar tanto com o dinheiro. Show de bola, eu quero também. Mas aqui a gente tem que pensar exatamente o que eu estou fazendo para isso, de que forma eu estou fazendo para isso. E no quesito de dinheiro, agora a gente vai falar um pouquinho sobre investir. Investir para quê? Para sua aposentadoria. Afinal de contas, quem me acompanha já há algum tempo aqui sabe que eu tenho os princípios do dinheiro. Quando as pessoas dizem assim, será que dinheiro traz felicidade? Muitas pessoas têm essa pergunta, né? E talvez não tenham uma resposta. No meu método transformação, eu passo de uma maneira que eu consegui encontrar e que eu consegui viver muito bem com isso. Então, para mim, e eu posso falar isso abertamente para vocês, dinheiro traz felicidade sim, desde que usado com alguns princípios. O primeiro princípio é vir de fonte honesta. Então não adianta você ganhar dinheiro de qualquer jeito, você fazer dinheiro de qualquer jeito, porque se você estiver prejudicando alguém, possivelmente esse dinheiro não vai te trazer felicidade. O segundo princípio é diversão com a família. Não adianta você fazer dinheiro e aí ficar só pensando no futuro, só guardando, não fazendo mais nada. Você precisa sim dar uma vida bacana para sua família, se divertir com a família. O terceiro princípio é dignidade para a sua família. Sim, dentro da tua casa, cara, não pode faltar o que comer. A gente não tá aqui para isso, né? Deus mesmo colocou, né? O Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando fala em abundância, é abundância de amor, é abundância de carinho, de compaixão e sim de recursos. Por que não? Ou vocês acham que a gente veio aqui para viver só do pão? Né?
Deus mesmo falou, nem só de pão vive o homem. A gente precisa de muitas outras coisas. Uma vida é para ser de abundância, sim. O quarto é investir para o futuro. Se você não investe para o futuro, a chance de você chegar na velhice sem dinheiro e cheio de problema e cheio de perrengue é muito grande. É muito grande. E o quinto princípio, para quem me acompanha, sabe que é doação. Então, a pessoa que tem o dinheiro dela de fonte honesta, que dá dignidade para sua família, 2, que se diverte com a sua família, 3, que investe para ter um futuro melhor, 4, e que doa, que ajuda os outros, doa dinheiro, 5, para essa pessoa o dinheiro traz felicidade, com toda certeza, para mim isso é muito claro. E aqui a gente vai falar um pouquinho do princípio número 4, investir para que você chegue lá na frente de uma maneira tranquila. E hoje, gente, os aposentados no nosso país, eles se dividem exatamente em 3 grupos. Você sabia disso? Se você parar para olhar, todos os aposentados do Brasil, quiçá do mundo, eles se dividem em 3 grupos. O primeiro grupo é o cara que está na completa miséria. E o que eu quero falar com miséria? É realmente miséria mesmo, o cara não consegue se sustentar. É os velhinhos que moram na rua. E muitas vezes tem família, tem tudo, mas existe um ditado que diz, né? Que às vezes um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. E por uma série de decisões dessa pessoa durante a vida inteira, ela muitas vezes termina na completa miséria. Isso, cara, nas cidades pequenas não é tão comum, mas você vai numa cidade grande, numa metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, é de chorar, gente. Eu fui a última vez para São Paulo, estava passando lá na Praça da Sé, é de chorar ver um velhinho sentado com mais de 70 anos no chão, pedindo esmola, e aí a gente vê assim, ó, todo doente, precisando de cuidados, jogado de qualquer jeito, né? E é claro que talvez essa pessoa, talvez a culpa daquilo ali, né? Não sei se a palavra é culpa, mas enfim, ela se colocou naquela situação por uma vida um pouco desregrada muitas vezes, né? E, enfim, isso não vem muito ao caso, mas o fato é que o primeiro tipo de aposentado no Brasil, de velhinho no Brasil, é esse que não tem nem dinheiro para se manter, não consegue nem comprar o seu próprio remédio e depende da ajuda dos outros que passam ali. É uma vida totalmente abaixo de medíocre, né? Medíocre na média, ela é muito abaixo disso. Mas existe também o segundo grupo, e o segundo grupo para mim é o mais numeroso, é o que mais concentra pessoas, é aquele que é dependente de alguém, ele depende do governo para viver, ele depende de um familiar para ajudar, e muitas vezes até o aposento dele dá para alimentação, mas não dá para todos os remédios. Dá para uma coisa, mas não dá para outra. Então, além de depender do governo, ele vai depender de um parente, de um amigo, do vizinho, para estar ali, para estar ajudando ele, sabe? E isso, eu acredito que você não queria também viver essa vida dessa forma, né? Eu também não. E existe a terceira classe, que, cara, são menos pessoas. Pode ter certeza que são menos. São aquelas pessoas que não dependem de ninguém para conseguir viver. São aposentados, são velhinhos, eles recebem lá o seu aposento, mas não dependem de ninguém para poder viver. E essas pessoas se prepararam no caminho. Muitas das vezes investiram, se não em todas as vezes, investiram durante o caminho delas. Pararam e pensaram, eu quero chegar lá na frente com independência financeira, eu quero chegar lá na frente com saúde. E você pode fazer essa analogia, gente, pode procurar. O velhinho que chega lá, chega na terceira idade com dinheiro, né, sem depender de ninguém, geralmente ele tem mais saúde do que os demais. Geralmente é isso que acontece. Não posso dizer que é 100% porque eu não gosto de extremo em nenhum canto. Mas a chance de ele estar bem em todas as áreas da vida, quando ele chega lá na frente com dinheiro, é muito maior. Não sei se vocês concordam ou não. Quem concorda com isso, dá um joinha aí.
para a gente continuar aqui o tema, né? E a gente vai falar agora sobre quantos que você precisa investir para chegar lá na frente, né? E aí aqui a gente não vai usar 95 anos de idade, 90 anos de idade, porque aí já está muito no final da vida, né? A gente vai falar 55 anos de idade. Pô, pra gente que eu pelo menos tô quase nos 40, daqui a pouco tô quase nos 40, 55 tá perto. Parece que quando eu tiver 55 é logo ali. E eu sim quero chegar lá bem em todos os sentidos. É por isso que eu estou me cuidando na minha saúde, é por isso que eu estou cuidando o meu financeiro para chegar lá. Ó, o Chamel, a Melissa, que bacana, que bacana. O pessoal colocou aí que tá entendendo, tá pegando a mensagem, então tá show de bola. Então olha só, para você chegar lá e não depender do governo, não depender de parentes, não depender de ninguém, comecei aqui, eu fiz uma série de simulações, gente. Fiz 3 simulações diferentes para vocês verem a importância de começar o quanto antes. E agora, para você que não acredita que pode ter R$1 milhão na sua conta e aí uma aposentadoria baseada em 0,5% que dá R$5 mil, a gente vai passar exatamente aqui quais são, o que você deve fazer, quantos você tem que investir por ano para chegar lá. Mas antes disso, como é de praxe, se você tá gostando desse tema, agora é a hora de eu passar um pouquinho de vergonha, bate um print dessa tela agora, eu vou contar até 5, tá? 1, depois eu digo o que você faz, só bate o print da tela agora, 1, 2, 3, 4, 5. A quem bateu o print eu agradeço de coração, porque a gente tá aqui toda segunda e quinta e sem pedir nada. Essa é a última parte que a gente pede alguma coisinha. Depois que vocês bateram esse print, eu peço que depois da live vocês postem lá nos seus stories, né? Postem e me marquem. Escreve alguma coisinha que você aprendeu nessa live e me marca lá. Beleza? Combinado? É tudo que eu peço de coração. Vamos continuar. Olha só, eu não sei quem aqui teve filho por agora. A gente vai começar a simulação por uma pessoa, por um neném, alguém que nasce agora. E vocês vão ver que é impossível, realmente, gente, impossível. O meu filho, que o ano que vem, se Deus quiser, vem, é impossível ele chegar aos 55 anos de idade e não ser milionário. Impossível! E aí eu sei que você agora está um pouquinho cético, né? O que esse cara vai falar? Será? De que jeito? Mas acompanhe o que eu vou passar para vocês aqui. Olha só. Imagine que o seu filho hoje nasceu o ano passado ou esse ano. Imagine que a gente comece aos 0 anos. Se todos os anos, eu não estou falando mês, tá? Se todos os anos você separar R$2 mil para ele, para a aposentadoria dele, e colocar em um produto financeiro que te renda 10% ao mês, ao ano, 10% ao ano, durante 18 anos, tá? Eu só tô dizendo o seguinte, pai e mãe, se você quiser tornar o seu filho um aposentado independente e milionário, o que você precisa fazer aqui exatamente é separar R$2 mil por ano e encontrar um produto financeiro que renda 10% ao ano. Esses dias eu coloquei ali no meu stories um CDB do Banco Máxima, que estava dando 10% ao ano, tá? Durante 18 anos só, não é até os 55 anos dele, tá? Durante os 18 anos. Quando ele tiver 18 anos, ele vai ter lá nessa que a gente vai chamar de poupança, mas não é poupança, é nesse produto financeiro, R$91.198 com 34 centavos. Olha a importância de plantar. Se você separou R$2 mil só por ano durante 18 anos,
Isso quer dizer que você investiu 36 mil reais. Só que se você tem conhecimento suficiente e investiu no produto correto, ele não vai ter 36 mil reais com 18 anos. Ele vai ter 91.198 com 34 centavos. E se esse seu filho for um cara cabeça e ele não se perder para o consumismo na hora, ele não querer comprar um carro importado ou alguma coisa assim, ou um carro que seja, né? Ele deixe esse dinheiro lá, ele não precisa colocar mais nenhum real. Só com 18 anos ele mantém nesse investimento que pode mudar de nome, pode mudar de título, mas com a mesma regra dos 10%, tá? Então lá, de novo, com 18 anos ele pega esses 91 mil reais e deixa investido a 10% ao ano. Quando ele tiver 55 anos, ele tem um montante na conta de R$ 3.101.103 reais. 3 milhões de reais. É só deixar lá investido. Gente, é muita grana. E lá na frente, quando ele tiver 55 anos, é só ele achar qualquer produtinho financeiro, que aí sim é fácil. Eu mesmo cito 10 aqui, rapidinho, tá? Que renda 0,5% ao mês. 0,5% ao mês, que ele tem uma aposentadoria de R$ 15.500 por mês. Sem depender de governo, sem depender de nada. E eu sei que vocês estão cheios de dúvida aí. Onde é que ele chegou a isso? Cara, tem dúvida? Manda, escreve. Ah, Felipe, mas como é que eu vou achar um produto de 10%? Escreve, manda aí. Não é milagre, é conhecimento. A única coisa que os milionários e bilionários têm que nós não temos, que nós não, ou pelo menos a grande maioria não tinha, ou não tem ainda, se chama conhecimento. Essa galera sabe multiplicar dinheiro de uma maneira muito forte. E conhecimento, sabe como é que a gente adquire? Com o tempo, e indo atrás, é lendo, é procurando um mentor. Cara, não adianta. Eu tenho meu mentor lá em São Paulo, todos os anos eu vou para lá e todos os meses eu tenho mentoria com ele assim, ó, assim, pela internet, e eu não deixo de pagar nenhum ano, porque isso me leva cada vez mais próximo do meu objetivo, sem dúvida nenhuma. Então, se o seu filho nasceu hoje, você separou R$2.000 por ano para ele durante 18 anos, num produto financeiro de 10% ao ano, com 55 anos, tá? Lembrando, depois dos 18 anos você não precisa colocar mais nenhum real, nem você nem o seu filho, só manter o investimento. Ele chega lá com 55 anos com mais de 3 milhões na conta, e isso a 0,5% quer dizer que ele tem uma aposentadoria de R$15.500. Fantástico ou não é? Cara, simplesmente é louco esse negócio. Se as pessoas entendessem isso desde o começo, elas iam nascer, o filho ia nascer e ela já ia fazer isso pelo filho na mesma hora. Só que o que as pessoas fazem? Não, as pessoas querem fazer a festinha de um ano e gastar R$20.000. As pessoas querem comprar presentes, carrinhos que vão ser todos perdidos. Ah, Felipe, mas você está dizendo que não tem que comprar carrinho para o meu filho? É claro que não, mas além de comprar o carrinho, talvez você comprar um carrinho um pouquinho mais barato ou com menos frequência, né? E ter 200 pila por mês, não dá 200 pila por mês, gente. R$2.000 por ano não dá 200 pila por mês, deve dar 183 pila por mês. Para garantir que o teu filho aos 55 anos seja um milionário e viva bem com uma aposenta de R$15.000 por mês, é caro, gente. É caro, pelo amor de Deus. Cara, é só parar e pensar. E talvez alguém tenha entrado agora, não tenha pego todo o sentido dessa conversa, né? Depois daqui a gente deixa sempre gravado lá no IGTV, leva uns 2 dias pra gente subir lá pro IGTV e a gente deixa no nosso canal do YouTube também, tá? Aliás, eu até vou convidar vocês, vão lá, se inscrevam no canal. Quando vocês não conseguem ver uma live dessa ao vivo, vai estar lá, tá? Então o primeiro exemplo a gente deu aqui agora. Quem entendeu esse primeiro exemplo, dá um joinha, fala alguma coisa.
Porque agora nós não vamos mais falar do filho de você, nós vamos falar agora se você tem 20 anos por aí, mais ou menos, né? Porque, ok, Felipe, agora tu já falou do filho. Agora eu vou falar se você tem 20 anos, de quanto você precisa para chegar aos seus 55 anos com uma renda superior a 5 mil reais, com uma aposentadoria superior a 5 mil reais, tá? E depois eu vou falar para a galera dos 30 também, tá? Então assim, ó, para você que tem 20 anos, gente, o poder... Opa, filho dá 12 vezes 16,66. Esse eu não entendi. O que é isso, meu amor? 12 vezes de 16,66 por ano. Por mês? 16 reais. Hã? Agora eu não entendi. 2 mil reais por ano. Ó, 2 mil reais por ano. Dá 12 vezes de... cento e pouquinhos então, né? 166. Aí sim, aí beleza. Show de bola. Gente, olha só, vamos continuando aqui. Para o cara que tem 20 anos hoje, por exemplo, se ele quiser chegar realmente lá aos seus 55 anos com uma aposentadoria de 5 mil reais, o que você precisa nesse momento? Você não consegue mais investir só por 18 anos e só 2 mil reais. Você precisa investir por ano 4 mil reais, tá? E aí isso vai acontecer desde os 20 anos até os 55. Se você investir 4 mil reais desde os 20 anos até os 55, há um produto financeiro que te dê uma taxa de 10% ao ano durante 35 anos, você chega lá com 1 milhão e 84 mil reais. E isso a 0,5%, que é um investimento tranquilo de achar, relativamente tranquilo de achar, vai te dar uma renda de 5.420 reais por mês, uma aposentadoria. Então percebe a grande diferença. Por que a gente diz assim, ó, o quanto antes começar, melhor é? Porque se você não tem o tempo a seu favor, você sempre vai precisar de mais dinheiro por ano. E aí as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. É impossível? É claro que não. Felipe, meu Deus do céu, mas eu já tenho 30 anos e eu não comecei a investir ainda, eu já tenho 40 anos. Antes tarde do que nunca, pode ter certeza. Só que quanto mais tarde você deixa para investir, mais dinheiro você tem que tirar do bolso e por mais tempo você tem que fazer isso. Então te custa muito mais caro. Se a gente for ver aqui o caso do seu filho que nasce hoje, cara, olha só, com 2 mil reais por ano, isso dá uma mixaria, gente, dá 160, 170 pila, não sei, por mês. Se você investir até os 18 anos, para ele vai chegar lá com 91 mil. Se ele deixar isso investido a uma taxa de 10% ao ano até os 55, ele chega lá com 3 milhões na conta. Isso a 0,5% dá 15 mil reais de aposentadoria. Aí se você dizer assim, mas o meu pai não fez isso por mim, agora eu já tenho 20, 21, 22 anos. Opa, beleza, teu pai não tinha obrigação de fazer isso por você, tá tudo certo. Só que o fato é que agora você não consegue mais investir só 2 mil reais e só por 18 anos. Você tem que investir 4 mil reais por ano durante 35 anos. Então, 4 mil reais dos 20 até os 55 anos. Você chega lá com os seus 55 anos com mais de 1 milhão de reais na conta. Isso a 0,5% vai dar um pouco mais de 5 mil reais por mês. Uma aposentadoria, beleza, para alguns que estão felizes nesse padrão, tá tudo certo, né? E aí agora se você tem 30 anos, cara, eu não sei qual é a idade da galera aqui, mas eu vejo lá que a grande maioria das pessoas que me seguem tem entre 24 e 35 anos. Então se você tem 30 anos agora e se você quer chegar aos 55 anos com uma aposentadoria superior a 5 mil reais e não depender do governo, você vai ter que investir 10 mil reais por ano, quase R$1.000 por mês, nessa categoria de uma taxa de 10% ao ano, tá? Durante 25 anos, exatamente dos 25, dos 30 até os 55. Então percebe que quanto mais o tempo passa, mais dinheiro você tem que colocar para chegar praticamente ao mesmo objetivo lá na frente. Então,
comece o quanto antes. Se você quiser chegar na sua velhice com saúde, você quer viver muito, quer chegar lá na frente com saúde e quer chegar lá sem se preocupar com dinheiro, com uma aposentadoria sem depender do governo ou sem depender de ninguém, você precisa investir a sua grana. E se você tem 20 anos, R$4.000 por ano investidos a 10% te faz chegar aos 55 com mais de 1 milhão na conta e uma aposentadoria superior a R$5.000, a gente está botando aí 0,5%. Se você tem 30 anos, o buraco é mais embaixo. Você não precisa mais de R$4.000 por ano. Você vai precisar de R$10.000 por ano investidos até os seus 55. Percebe? O tempo vai passando e as coisas vão aumentando. Ó, o Lucas Garage botou, tô pego. Cara, mas assim, Lucas, é o seguinte, cara, para as pessoas que às vezes se desacreditam, né? Que dizem assim, pô, mas eu já tenho 35 anos, 40 anos e eu não comecei. Eu digo, comece agora, porque o fato é, quando você começa, quando você tem um pouquinho de conhecimento sobre investimento e você começa a botar a mão na massa, as chances de você aumentar a tua taxa de lucro lá, né, que a gente fala de 10%, que aqui nesse exercício, ela tende a ser maior, porque tu entra pro campo, tu entra pra batalha, tu não fica só na tua zona de conforto, tu vai aprendendo e tu consegue investir a uma taxa maior. E quando a gente fala em investimento, muita gente acha que é só bolsa de valores, fundo imobiliário e essas coisas todas. E não é verdade. Investir é todo lugar que você consegue colocar a sua sementinha e consegue colher um fruto de uma árvore. Isso é investir. Então, por exemplo, o Périco. Eu não sei se o Périco tem ações, tem essas coisas, não sei. Mas eu sei que ele é um investidor através do trabalho dele. O Périco compra carros e vende carros. Isso é um investimento, ele está colocando uma sementinha lá, ele está comprando por X e vendendo por X mais alguma coisinha. Não faz sentido ele vender mais barato do que ele comprou. Isso é multiplicar dinheiro. E quando você faz isso e desse dinheiro multiplicado, você tira uma parte e planta de novo, vira uma bola de neve. Uma bola de neve para o bem, diferente daquelas bolas de neve para o mal, né, galera? Que a pessoa vai lá e se endivida no cartão de crédito, não consegue sair daquele negócio de jeito nenhum, né? Então, cara, é só parar e pensar. Quanto antes você fizer, mais cedo, mais tranquilo você vai chegar na sua aposentadoria. E muitas vezes, cara, quem não ia estar feliz aqui de aos 55 anos sem depender de nada? 55 anos é jovem, gente. É jovem ainda. Meu pai tem 75 e eu vejo ele curtindo a vida. Com a minha mãe sentadinha na frente de casa de mãos dadas. Eu olho para o meu pai e para minha mãe e digo, cara, é ali que eu quero chegar. Eu tenho o meu maior exemplo dentro de casa. Por quê? Porque graças a Deus eles são independentes financeiramente, eles não dependem de ninguém, não dependem dos filhos, têm o seu aposento do governo, mas, cara, conseguem viver a vida deles de uma vida do jeito que eles querem, né? Com saúde, com dinheiro e com tranquilidade. E eu ainda acho que meu pai e minha mãe vão viver muito, cara. Galera, pelo jeito, pelo estilo de vida que eles levam, eu acredito que eles vão viver muito. Amém, Senhor, e tomara que isso aconteça. E eu quero seguir exatamente esses passos e talvez você queira também. Talvez você queira chegar na sua velhice vivendo muito, bastante tempo, até os 90, 95 anos de idade, com saúde e com dinheiro, né? Independente. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo? Vão atrás, gente, de entender. Eu coloco aqui todo o meu coração. Vão atrás de entender, porque a única diferença de um milionário e de um bilionário para todos vocês, para todos nós, é o conhecimento que esse cara adquiriu e a maneira que ele fez chegar lá. A gente provou aqui, gente, que uma pessoa que consegue salvar R$2.000 por ano para o filho, torna o filho um milionário aos 55 anos. Quem aqui não consegue ter R$180 por mês? Fala sério, fala sério. Para aquilo que é mais importante na nossa vida, muitas vezes, né? Eu ainda não tenho, mas para você que tem filho, deve ser a coisa mais importante do mundo, né? Então, é só parar, pensar e botar a cabeça no lugar,
procurar conhecimento e chegar lá. De uma forma ou de outra, aprenda a manejar bem a sua grana. O jeito que você faz com o seu dinheiro agora dita de que forma você vai viver a sua velhice. Se não for para você, se você é desacreditado disso, faz pelas pessoas que você ama, beleza? Ó, não esquece novamente, bateu o print dessa tela agora, quem não bateu vai bater agora. Bate um print da tela, isso é provar que você gosta do nosso assunto aqui, tá? Bate o print da tela e depois vai lá no teu Instagram e posta lá nos stories, tá? Reposta lá e me marca, @FelipePossamay, e escreve alguma coisinha que você entendeu dessa live. Tá bom, pessoal? Quem tem alguma dúvida, manda aqui, gente, essa é a hora. Isso é praticamente 1 hora de mentoria gratuita que eu dou para vocês todas as segundas e quintas. E aí as pessoas, por que você não pergunta? Eu sei, porque você acha às vezes que a pergunta é besta, porque você tem vergonha do que os outros vão falar. Eu sempre falo uma frase lá nos meus stories que diz o seguinte: não existe pergunta besta, existe o besta que não pergunta. Não vai dormir com alguma dúvida. Ah, Felipe, me dá um exemplo de investimento de 10% ao ano. Pergunta, cara. Pode ter certeza que eu vou responder de todo o meu coração. E se eu não souber, eu vou atrás para fazer o negócio acontecer. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí agora, ou depois essa aula fica gravada lá no IGTV e lá no YouTube, manda por lá, manda no meu direct e a gente vai conversando. Vamos lá. E onde seria esse investimento? Onde poderia investir? Olha a Melissa ajudando, que bacana, olha ali, ó. A minha net caiu. Caiu o quê? 10, não sei o quê. Onde conseguir isso? Ai, agora... 10% ao ano. A minha... O juro anual, que quer saber ali o 10%. eu não entendi. É porque a net, isso que eu não entendi. Tá, ok. A minha 10% onde conseguir isso? Beleza, eu vou primeiro pegar ali a Melissa, tá? E depois eu pego a da empresa Energere, tá? Onde seria esse investimento? Gente, olha só, a 10% ao ano. Se você baixar o aplicativo agora da Easy Invest, se eu não me engano eu vi lá dentro da Easy Invest tem um banco chamado Banco Máxima que estava oferecendo 10% ao ano. Obviamente não é assim, eu vou colocar o dinheiro lá e deu. Por que tu tem que entender antes de botar o teu dinheiro em um produto desse? Porque geralmente esses bancos eles te fazem um contrato, então ele vai dizer para você, é Dilcei, né? Dilney, não me lembro o teu nome, mas enfim, para ti e para Melissa, eu vou só dar esse exemplo, tá? Desse CDB do Banco Máxima. Ele diz o seguinte: Melissa, Dilney, coloquem o seu dinheiro aqui comigo e eu rentabilizo em 10% ao ano. E é verdade, tá, gente? Eu tenho dinheiro com eles e até R$250 mil você está totalmente coberto pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É como se você tivesse seguro para o seu carro, você tem um seguro para aquele dinheiro. R$250 mil por CPF e por instituição. Só que tem uma sacada aí. A poupança não rende nada, mas você pode retirar o seu dinheiro quando quiser, hoje, amanhã, depois. O Tesouro Direto, o Tesouro Selic, também rende lá muito pouquinho, 2% ao ano o Selic está rendendo. Só que você pode tirar o dinheiro quando você quiser. Esse CDB te paga 5 vezes mais, tá? Ele te paga 10% ao ano. Só que você tem que deixar o seu dinheiro lá por 10 anos. O contrato é até 2030. É por isso que eu digo, gente, investimento é a longo prazo. E é por isso que eu coloquei na live de hoje aqui um script de aposentadoria. Porque se você quiser, se você tem 30 anos e quiser investir a 10%, para quando você tiver lá 55 anos, ter uma renda, ter mais de R$1 milhão na conta e uma renda mínima de R$5 mil por mês através do seu investimento, esse CDB serviria perfeitamente, sem dúvida nenhuma. Entende? Não existe botãozinho mágico. Existe conhecimento, existe saber o que você está fazendo. E para isso vocês têm que ir atrás. Eu vou aproveitar aqui, ó.
Em dezembro a gente vai abrir a última turma do Transformação desse ano. E a galera que já tem feito durante o ano, inclusive a Melissa foi lá da primeira turma, já aprende a começar a trabalhar o seu dinheiro. Primeiro, aprender a fazer sobrar. Você não vai conseguir multiplicar aquilo que não sobra. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 100 é 0. Se não sobra, você não consegue multiplicar. Primeiro, o que o Transformação faz? Faz sobrar. De certeza, ele te aprende a fazer sobrar. Ele te faz aprender a fazer mais dinheiro. Tudo isso. E depois aprende os primeiros passos do investidor. Sem dúvida nenhuma. Se você não quiser ser aluno de Transformação, não tem problema nenhum. Mas vai atrás de algum método, de alguma coisa que te ajude, que te ensine. Porque o fato é que as pessoas elas conseguem até fazer as coisas sozinhas. Só que quanto tempo você vai levar, sabe? Todo mundo quer sair do caminho A para o caminho B. Todo mundo, toda vida que você tem um objetivo, você quer sair do caminho A e chegar aqui no caminho B. O cara que é obeso, e eu uso muito esse termo porque eu tinha um problema de saúde a minha vida inteira, eu sempre fui obeso, desde pequenininho. E eu sempre tive aquele problema e eu queria sair do ponto A, que era gordo, obeso, e ir para o ponto B, que era magro no meu peso ideal. E eu sempre tentei ir sozinho. Só que qual é o fato? A gente até consegue, mas é muito esforço e leva muito tempo. E muitas vezes, por ir sozinho, tu não tem uma ponte, tu faz um caminho lá em cima. E aí, muitas vezes, o que acontecia comigo? Eu desistia porque era muito difícil. E aí voltava para o ponto A de novo. E a mesma coisa com o dinheiro. A gente consegue sim aprender sozinho, mas é mais difícil. O que o Transformação oferece para vocês lá é uma ponte entre o ponto A e o ponto B. Você chega mais fácil em muito menos tempo. Eu tive alunos que falaram o seguinte, cara, eu aprendi em 3 meses o que eu não aprendi na minha vida inteira, sabe? Então esse é o fato. Se você não quiser me ter como mentor, não tem problema nenhum, mas busque uma solução, busque alguém. No Brasil tem inúmeros, tem a Lu Fiô, que eu adoro ela. Cara, tem muita gente mesmo, tem o Anderson Luiz, tem muita gente fantástica, tá? Pessoal, aqui foi só um pouquinho que a gente passou, né? A gente só tem um tempo limitado, mas o tema foi como se aposentar aos 55 anos com 5 mil reais por mês e sem depender do governo. A gente passou aqui tudo certinho e você que está aqui desde o começo, eu garanto que viu que não só é possível, como não é nada complicado. É claro que tem um monte de detalhe aí no meio. Se a gente fosse falar só sobre isso, nós passaríamos horas, se não dias, né, para realmente montar uma carteira de investimentos, entender, como a Melissa falou ali, onde eu consigo isso. Cara, você tem que saber abrir uma conta numa corretora, você tem que saber entender o que é renda fixa, o que é renda variável, quais são os prós da renda fixa, quais são os prós da renda variável, quais são os contras da renda fixa, quais são os contras da renda variável, como você toma as decisões, o que comprar, por quanto tempo comprar. Mas as pessoas elas se veem assim, ó, no escuro, sabe por quê? Porque quando eu te falo assim, ó, daqui a 10 anos você pode ter 1 milhão de reais. A primeira coisa na sua cabeça vem como? De que forma? Esse cara é louco, sabe? A primeira coisa vem é objeções. E aí você se sente perdido, porque parece que você joga as pedras na frente do seu caminho sem começar a caminhar, sabe? Comece a caminhar. Tira um pouquinho, só começa a tratar o teu cérebro um pouquinho pro positivo. Para, e mesmo que você não saiba como chegar lá, instale na sua memória, no seu cérebro e diga, é possível, eu vou conseguir. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir, já tem os outros que dizem pra você, cara. Você não precisa dizer para você. Já tem muita gente, quando eu comecei o meu trabalho aqui, todo mundo dizia, tu é louco, virou coach, parou de beber, que retardado, bababá, não é mais o cara raiz de sempre, virou Nutella, você não vai conseguir, para que fazer isso? E eu te digo uma coisa,
Quando eu comecei a fazer live, a aparecer aqui na telinha, isso foi esse ano, tá? Foi em janeiro desse ano eu fiz a minha primeira live. Eu tremia igual uma vara verde, gente. Por quê? Porque eu nunca tinha feito. E tudo que a gente nunca faz, nunca tem feito, parece que a gente tá no escuro. E é por isso que talvez você se sinta, meu Deus, mas como é que eu vou investir se eu não sei nem por onde começar? Comece buscando um mentor, comece lendo um livro sobre investimentos, comece separando um pouquinho por mês, se pagando primeiro. Comece, porque depois as coisas elas entram no automático. O meu mentor falou o seguinte para mim, eu falei, cara, o meu problema é que eu até não sou envergonhado, mas eu não sei falar com a câmera. Eu não gosto de falar com a câmera, ali eu fico nervoso. Como é que eu vou vencer esse medo? Ele falou para mim o seguinte, Felipe, grava 50 vídeos. Grava 50. Depois de você gravar 50, você vem falar comigo e depois tu vai me dizer assim, ó, tá um pouquinho mais desinibido, tá um pouquinho melhor. Você acredita que tudo fica melhor quando a gente começa a fazer? Então caia pro campo de batalha. Vá, comece agora. Nunca é tarde para você começar. Beleza, galera? Aqui, mais uma vez, hoje era feriado, eu decidi vir, por quê? Porque eu tenho um compromisso com vocês. Meu compromisso é todas as segundas e quintas às 20 horas aqui na live. Valeu, um forte abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira nos vemos aqui de novo às 20 horas.